capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de Simão, permanecia num mundo em que imperavam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que não lhe faltasse recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou, assim, o Cristo, a necessidade essencial da criatura humana, que no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva, ativa, é das mais difíceis a serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos gestos impensados, a incompreensão, podem interrompê-la, feri-la e adiá-la. A ingratidão de um amigo, o gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível que reconheças a transitoriedade dos bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Amado Mestre Jesus, nós estamos reunidos para mais um estudo e por isso somos muito gratos. Rogamos que o Senhor abençoe a cada um de nós que aqui estamos, que nós possamos ter em consciência a necessidade de ser gratos, de compreender as pessoas ao nosso redor e com isso nos iluminar com os teus ensinamentos. Rogamos que o Senhor esteja sempre nos auxiliando na compreensão e que assim, nesta noite, possa estar conosco, que abençoe a nossa amiga, nossa irmã Flávia, que vai fazer esse estudo, essa palestra, que nós possamos também receber o auxílio e a compreensão necessária. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, o problema da fé é a palestra da nossa Flávia, nossa amiga, nossa companheira. Esteja à vontade, que Deus nos acompanhe. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por quem escolheu o texto, ter o carinho de escolher um texto que seja tão apropriado para o tema. E sempre muito bom estar aqui. Estou feliz. A gente vai falar da fé. Eu vou começar contando uma história que a gente vai voltar nela um pouquinho ao longo da conversa. Então diz uma lenda que havia um grande bosque selvagem, uma floresta na Ásia, e aí um dia 3 árvores ainda jovens fizeram orações a Deus, fazendo pedidos. Elas queriam um futuro muito bom, brilhante. Aí uma disse que gostaria de ser transformada no trono para o soberano maior sobre a terra. Aí a segunda, ouvindo aquilo, falou que então gostaria de ser o carro que fosse transportar os tesouros desse rei. A terceira falou então que gostaria de ser uma torre nos reinos desse potentado, para que indicar o caminho do céu.
Aí passou-se um tempinho, vieram mensageiros de Deus e falaram que as preces tinham sido ouvidas, que era para elas confiarem que iam ser realizadas. E aí passou-se muito tempo, um dia entra na floresta lenhadores cruéis e cortam as 3 árvores e elas se transformaram em simples troncos. Foram retiradas do ambiente familiar, com os braços decepados, saíram daquela forma, mas confiavam na promessa que tinham recebido e se deixaram levar e foram. E passou-se algum tempo, qual não foi a surpresa, mesmo com a fé que elas estavam indo, nada daquilo que tinha sido prometido aconteceu, porque uma caiu nas mãos de um criador de animal, que logo encomendou que ela fosse transformada num coxo para dar de comida para carneiros. A outra foi comprada por um senhor, um velho praiano que fazia barco sob encomenda. E a terceira foi adquirida e ia ficar lá para ser usada no momento propício numa cela de criminosos. As árvores todas que estavam perto delas lá na floresta perderam a fé na oração, perderam a fé nas promessas divinas, porque elas tinham feito aquelas orações tão sentidas, tinham recebido a promessa e olha só o que tinha acontecido. Mas mais um tempo passou e depois receberam lá na floresta a notícia de que no fim das contas a promessa de Deus se cumpriu, porque aquela que tinha sido transformada num coxo, coberta com alguns panos, recebeu da mão de Maria de Nazaré Jesus, que era o maior rei da terra, como ela queria. A segunda, que foi comprada pelo construtor de barco, estava lá junto com alguns pescadores, trabalhando, e Jesus usava esse barco para levar o seu maior tesouro, que eram os ensinamentos que ele trazia. E a outra, a última, que queria ser uma torre, foi pegada às pressas e se transformou na cruz, que, no fim das contas, apontava para o céu e mostrava o caminho do reino celeste. Então, o que a gente vai falar de fé hoje? A diferença da fé que tinham essas 3 jovens árvores e a fé de todas as suas outras companheiras que ficaram lá. Então a gente vai conversando, vamos manter essa historinha na mente. E por que é o problema da fé? A fé não é o problema, né? A fé é a solução dos problemas. Mas veio esse nome na cabeça e aí a gente ficou refletindo nisso. Porque tem uma música do Padre Zezinho que eu tenho muito carinho por ele, eu cresci ouvindo, e tem essa música que chama Cantiga por um Ateu, que ele conta que ele encontrou um amigo dele na noite de Natal, que era ateu, e aí o amigo conta das suas dores, ele conta das suas também, e aí depois ele fala no fim da música que ele ficou pensando no seu país cristão, porque tem muita gente, ele diz assim, às vezes muita gente não crê no que acredita e afasta o seu irmão da religião. Porque o perigo da fé é você não saber o que a fé significa e você professar uma coisa que você não cumpre. Afasta. Depois tem mais para frente um texto do Evangelho que vai dizer para a gente isso. A maioria dos ateus, ele não é ateu porque ele não acredita em Deus. Ele não acredita do jeito que a coisa foi apresentada para ele, que não faz sentido. Né? Então, por que tem o problema da fé? A gente precisa entender o que é a fé, encontrar dentro da gente e agir de acordo. Né? Porque senão eu estou aqui, eu professo que eu tenho fé, eu sou espírita, mas aí eu tenho um chilique quando uma coisa difícil acontece comigo. Então, assim, cadê aquela fé que eu estou professando? Então, a gente precisa encontrar, senão se torna um problema. E o outro problema da fé não ser verdadeira, porque a gente vai ver ao longo dessa noite aqui, que a fé é uma coisa muito íntima e muito espiritual, né? Muito da relação da gente com Deus. Então, o que tem acontecido hoje no mundo? A gente, pais, educadores, a gente acaba esquecendo de criar os nossos filhos preocupados com essa fé, com essa parte espiritual. A gente tem perdido um pouco da nossa espiritualidade, preocupados com a educação formal,
com a educação intelectual, e a gente tem esquecido de acreditar que não importa o que aconteça, Deus está com a gente. E é por isso que nunca houve tanto consumo de antidepressivo e o número de suicídio aumenta cada vez mais, porque a gente não entende a fé, a gente, né, não é firme naquilo que a gente acredita. Mas pode ser, né? A gente está falando de gente assim, bem generalizado. Tem esse estudo que a FEB traz, então diz assim: o vocábulo fé tem várias acepções, vários significados. No sentido comum, significa a confiança do indivíduo em si mesmo, pois os que disso são dotados são capazes de realizações que pareceriam impossíveis àqueles que de si duvidam. Isso é bem claro, né, gente? Se a gente mesmo não acredita na gente, como é que as coisas vão funcionar? Dá-se igualmente o nome de fé à crença nos dogmas dessa ou daquela religião, casos em que recebe a adjetivação específica, fé cristã, fé judaica, fé católica. Então, explicando onde que pode ser empregada as palavras fé, a gente ouve falar isso. Eu tenho uma fé católica muito firme, qual que é a sua fé? Eu sou espírita, né? É uma das maneiras de se referir à fé. Existe, por fim, a fé pura, a fé não sectária. Sectária quer dizer que divide, né? Que está se referindo só àquele setor daquela religião. Que se traduz por uma segurança absoluta no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. De todas as espécies de fé, esta é, sem dúvida, a mais sublime e também a mais difícil de ser encontrada, por constituir apanágio de poucas almas de escol, cujo aprimoramento vem de longo tempo. Apanágio é característica. Então, essa fé sublime, que é uma confiança firme no amor e na justiça de Deus, vai sendo adquirida conforme vamos evoluindo, porque não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então, ela é característica de poucas almas de escol porque o aprimoramento veio acontecendo ao longo do tempo, ao longo das encarnações. É um processo, é uma busca. A gente tem que conhecer para ter firmeza nessa fé. E a gente vai vendo isso mais para frente também. Agora a gente vai entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que dá vontade de pôr inteiro aqui o capítulo, porque tem cada frase maravilhosa sobre a fé, explica muito bem. Recomendo a leitura, mas a gente vai fazer uma análise de algumas partes que mais encaixou aqui no rumo do nosso estudo. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Jesus falou, Mateus conta. Essa passagem todo mundo conhece, né? A fé transporta montanhas, e eu acho que ainda hoje tem muita gente que interpreta isso literalmente, né? Que a fé vai mesmo tirar a montanha de um lugar e pôr no outro. E a gente já entendeu que não é bem assim, né? Que o que é a montanha que Jesus estava falando? Antes um pouco dele falar isso, ele estava esclarecendo aos discípulos por que os discípulos não conseguiram curar um rapaz que estava sendo obsidiado. E Jesus falou que eles não tinham fé. Se a fé deles fosse do tamanho de mostarda, eles iam conseguir até mover montanha. Mas a montanha é o quê? É o orgulho, o egoísmo, né? As dificuldades, as resistências, a má vontade, tudo que nos impede de crescer, de nos iluminar, de caminhar para frente. São essas as montanhas, que quanto mais forte a nossa fé, mais a gente vai eliminando do caminho e seguindo. Né? Para a gente poder ter um caminho mais reto, tem que sempre ter que ficar subindo e descendo as montanhas. Né? A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim, nas pequenas coisas que nas grandes. Então, tanto em qualquer probleminha como em coisas muito grandes, é a fé firme que faz a gente vencer. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, quando a sua fé vacila, não é constante,
tem momento que você não está acreditando, né? Então, não vai vencer. E é desses momentos que se aproveitam aqueles nossos irmãos mais infelizes que não querem que a gente vença, né? Está vacilando, está no momento de baixa, então ali, né, vai haver uma inspiração, vai haver alguma coisa para que a gente não caminhe, certo? A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então a gente aqui já está vendo como é que a gente faz para ter essa fé, né, absoluta. A base, o que ele estava falando e que a gente falou antes, que quem não acredita porque a coisa que lhe é apresentada não faz o menor sentido. E aí ele vai e raciocina, porque somos inteligentes, porque assim Deus nos fez, e aquilo que é apresentado não faz sentido. Ele para de acreditar. Mas não para de acreditar numa força maior, num Deus que nos governa, porque ele também é inteligente, ele também sabe que não pode não existir nada e a gente está navegando assim ao léu no mundo, né? Então, é preciso compreender, a gente tem que explicar. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, por quê? O dogma da fé cega é que produz o maior número de incrédulos. Porque é assim. É assim. Por que é assim? Porque é. Mas o que me difere dos animais é a minha inteligência, a minha capacidade de questionar. Então, não vai funcionar, né? A hora que se impõe, algum conflito vai haver, né? Continua no Evangelho. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Então, nessa hora que cai o véu e que a gente entende, nossa, era isso, Deus era assim. Aí a gente não vacila mais, porque a gente viu claramente, a gente compreendeu aquilo que antes estava sendo imposto. E aí vem a frase de Kardec que todo mundo conhece: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E às vezes a gente conversa com pessoas que acham que a gente está sendo herege de questionar, né? Porque isso é uma coisa que vem de muitos anos, essa imposição. Então, quando você se arrisca e questiona, nossa, né? Como que você está questionando? Não tira o mérito de ninguém você questionar e querer compreender como que são as coisas, como que Deus fez o mundo, como que Jesus está aqui, né? Num livro que a gente leu no Clube da Leitura, eu vou voltar nele depois, A Esquina de Pedra, do Wallace Leal Rodrigues, conta como era o cristianismo primitivo nos primeiros 300 anos depois da morte de Jesus, e depois, quando começou a interferência do Estado Romano e começou a virar catolicismo e começaram a colocar dogmas e ritos no que era tão simples que era o cristianismo. E a gente até estava conversando depois que eles querendo acertar, talvez fazendo errado, querendo acertar, talvez tenham acertado mesmo, porque começaram a querer dizer que Jesus e Deus, a história da Trindade, né? Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo eram a mesma coisa. Eles queriam passar que Jesus era Deus, que ele não foi criado como a gente. E aí tinha a briga lá com os cristãos primitivos que queriam manter que Jesus era o Filho. Jesus não era Deus, Jesus era o Filho. Jesus foi criado como nós e muito mais puro do que a gente. E aí o que aconteceu? Eles acabaram, e eles falavam que se colocasse Jesus como filho, eles não iam conseguir unir
o mundo, não ia conseguir acabar com o politeísmo, porque não era forte o suficiente. Tinha que ser uma coisa mais divina e maravilhosa. Então começaram a impor que Jesus era Deus. E aí isso foi a parte que Jesus era o filho, foi se acabando, e eu não tenho conhecimento para dizer se essa compreensão que Jesus é o filho veio de lá ou se o espiritismo que trouxe de volta. Mas aí outro dia conversando com uma amiga, a gente pensou assim, talvez eles tinham razão. Talvez se tivesse deixado do jeito que estava, o cristianismo teria se acabado e não ia ter vencido os outros, né, a crença nos outros deuses, né? Tem coisas também que precisam acontecer ao longo da história. Mas voltando para a questão da fé, né, era imposto. E agora a gente começa a entender, né, a checar, a questionar. Mas é óbvio que se Deus é único, não tem começo, não tem fim, ele só pode ser um, porque se Jesus também fosse Deus, como que fez? Um ia ter feito o outro? Não faz sentido, né? E é saudável esse questionamento e traz segurança para a gente. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, dos espíritos amigos, né? Mas compenetrados no fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, olha que bonito, né? Isso é José, um espírito protetor, que falou lá para Kardec em 1862. Acredita em Deus, sim, mas acredita sabendo por que você está acreditando. Porque aí vai ser sólido. Você não vai esmorecer, você não vai titubear quando alguém te apresentar uma questão que você não sabe responder. E é assim que passa firmemente, né, pela vida. Uma lição sobre a fé. Dá licença um pouquinho, gente. Achei bonitinha essa história que tem no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Diz que uma pessoa que morava no sul, eu não lembro aonde, São Paulo, eu acho que foi para Uberaba, espírita, trabalhador, e estava com problemas, queria ver Chico. Queria encontrar com Chico e foi lá para Uberaba. Chico, funcionário público, compenetrado no seu trabalho, não estava lá nesses dias, estava na cidade perto a trabalho. E esse homem ficou lá e insistia e falava com os amigos dele, com a família, e ele não está por aqui, não vai ter jeito de você ver. Mas eu gastei dinheiro, eu gastei meu tempo, eu vim aqui. Aí voltou para a casa dele e começou a falar. Eu acho que isso é tudo embrumação, porque ele deve ser um impostor, e aí ele evita encontrar com as pessoas para que ninguém descubra o que ele faz, e saiu falando mal. E aí um companheiro dele de espiritismo ficou preocupado. Escreveu para Chico e falou, esse cara foi aí, não conseguiu falar com você, tá espalhando essas notícias, será que não era melhor você tentar encontrar com ele? Aí Chico questionou Emmanuel sobre a questão, e Emmanuel falou assim, deixe esta para trás. Se a fé nesse homem for erguida sobre você, é melhor que lhe a perca desde já. Porque todos nós somos criaturas falíveis. A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus. Porque somente confiando e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir para Deus. Então, acontece muito isso, não acontece? Não precisa nem ser Chico Xavier. Pode ser alguém aqui da casa. Você admira tanto aquela pessoa, adora as palestras que ela faz. Aí um dia, essa pessoa que é humana comete um erro, faz uma bobagem. O que você faz? Você vai embora do centro e nunca mais volta. Porque a sua fé não estava baseada em Jesus, em Deus. Estava baseada no espiritismo, na pessoa. E a coisa é muito mais profunda do que isso. É muito fácil da gente errar quando a gente olha
pro humano, por melhor que ele seja, por mais Chico Xavier que ele seja. Né? Aí, eu me baseei nessa explicação numa palestra do Haroldo que se baseou nas obras espíritas, né? Na codificação e em obras auxiliares. A palestra dele chama Fé e Perseverança. E eu estou falando isso porque eu não tenho o cacife do Haroldo para explicar. Então, quem se interessar no tema vai lá ver que é muito interessante. Mas a gente vai tentar um pouquinho analisar de acordo com as coisas que ele estudou, porque fez muito sentido para mim. Olha que bonito. Você põe seu carro ali, por quê? Porque você acredita que todo mundo vai fazer certinho. O que é para fazer, né? Você acredita, né? Você acredita que o viaduto foi construído, é firme, não vai cair. Você acredita que todo mundo tirou a carteira de motorista, que vai fazer as coisas direito, né? Isso você acredita, porque isso é uma coisa que faz parte do mundo, é óbvio. Mas no dia que você tirou a sua carteira com 16 anos, se você for americano, você vai lá? Será? Já no primeiro dia? Ou você vai precisar de um pouquinho mais de experiência e conhecimento para se atrever a dirigir num trânsito desse? Né? Como que a gente faz para a gente se sentir mais seguro no trânsito? É com a experiência, né? Esses dias meu filho falou assim para mim, quando eu não vou precisar fazer essa loucura desse teste de direção não, porque eu já sei dos videogames. Eu acho que não vai funcionar muito. Então, qual que é a diferença de acreditar e confiar? Você acredita que isso aqui vai dar certo, mas para você confiar que vai dar certo e colocar seu carro ali, precisa de um pouco mais, né? Tem essa cena desse filme, Shawshank Redemption, Um Sonho de Liberdade, eu acho que chama em português. Que eles ficam na penitenciária por muitos e muitos anos, esse é o Brooks, e ele saiu depois de 50 anos. Aí, não tem a hora que ele leva a quase ser atropelado, essa é o mais próximo que eu achei. Ele vai pisar na rua, e ele vai pisar, assim, ele vai andando e vai pisando, e aí o carro quase atropela ele. Ele ficou 50 anos sem entender o que estava acontecendo ali. Então ele foi e pisou. Então o que a gente precisa para a gente confiar e fazer certo? Experiência e conhecimento. Ele não tinha o conhecimento de como é que funcionava o trânsito. Então ele foi, sem saber. Né? Então, fé não é acreditar. É isso que o Haroldo nos diz. Fé é confiar em Deus. Acreditar é o básico. Você acredita em Deus. Se eu não me engano, é no Evangelho que fala, ou no Livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre isso. O incrédulo, a gente pode considerar ele uma criança que ainda não teve as lições da vida. O crédulo que é mais digno de pena do que o incrédulo. Então, assim, crer é o mínimo que se espera das pessoas que já estão numa certa caminhada. Então, assim, você acredita em Deus? Acredito. Eu olho em volta, como é que isso aqui tudo aconteceu, acredito em Deus. Isso é ter fé? Será? Será que só o fato de eu acreditar em Deus eu tenho fé? E é isso que a gente está buscando explicar ou entender. Fé é confiar. É ter a confiança que Deus olha e Deus cuida da gente. Mesmo que aquilo que Ele planeja não seja igual ao que eu planejo. É uma confiança, tem uma interpretação da fé que é assim, eu tenho muita fé. Eu sei que Deus vai fazer isso para mim. Isso é bom. Mas você tem que entender que se Deus não fez, não é para você parar de ter fé. É porque aquilo que ele fez, aquilo que ele quer para você é melhor do que aquilo que você pediu. E talvez vai entender só lá mais para frente. Né? Então, essa que é a fé. É a confiança que a gente deposita em Deus. E como é que a gente faz para confiar? Haroldo também faz essa pergunta assim. Você sabe que a sua mulher existe. Você sabe? Você acredita que ela existe? Agora, como é que confia? Confiou no primeiro momento que viu? Ou foi confiando ao longo do tempo?
foi vendo que compartilhava dos mesmos objetivos, né? Para ter confiança, tem uma premissa. O que precisa para você confiar? Relacionar. Para você ter confiança, você tem que ter um relacionamento, né? Então, a gente precisa ter uma relação íntima com Deus para a gente conseguir chegar nessa fé de confiar nele. Mas como que eu posso aprofundar a minha relação com Deus para eu poder confiar nele? Ele já me conhece, ele que me fez. Como é que eu vou aprofundar minha relação com ele? Eu vou buscá-lo, eu vou conhecê-lo, eu vou ler sobre ele, eu vou aprender. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. A doutrina espírita é cheia de livros, de obras que nos falam de Deus, que nos ensinam, né? Uma outra forma também é se relacionar com a obra dele. Como que eu aprendo sobre Deus? Eu observo a natureza e principalmente me relaciono com a sua maior obra, que é o ser humano, dessa que a gente conhece aqui nesse planeta, né? Sabendo me relacionar com o outro, observando o outro, sendo caridoso com o outro, assim eu estou me relacionando com Deus. E tem também Jesus, que foi aquele que Deus mandou mais diretamente para nos ensinar como chegar até ele. Que Deus é abstrato, né? Sempre falo, já tem até gravado, né, Márcio? A declaração que eu dei, que o que o Espiritismo fez de bom para mim foi solidificar a minha fé, porque antes eu não entendia. Eu achava que Deus era o homem de barba sentado em algum lugar, e aquilo não fazia o menor sentido, sabe? Como que pode aquilo? Se ele é onipotente, onipresente, ele me vê aqui, ele vê o outro lá no Japão, como é que ele pode estar sentado em algum lugar, sabe? E a hora que eu entendi que não era nada daquilo, nossa senhora, que peso que sai, né? E aí eu entendi que eu não preciso entender Deus, que eu não preciso saber quem que ele é, que formato que ele tem, onde que ele está, né? E isso facilitou a fé de acreditar, de saber que eu ainda não tenho faculdades para saber quem que é Deus, mas, por outro lado, ficou ainda mais abstrato. Então, como que eu chego nele? Jesus, eu vou ler o Evangelho que ele está me contando. Como é que eu faço? Né? O Consolador é um livro que o Emmanuel nos deu, respondendo várias perguntas do pessoal lá que frequentava com Chico Xavier a casa dele. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Isso é uma coisa interessante de falar também, de ultrapassar o âmbito da crença religiosa, porque quando você vira espírita, você tem o maior medo que não seja todo mundo espírita. Se ele fosse todo mundo espírita nossa senhora, como é que vocês não estão vendo isso? E aí depois, a hora que você vai desenvolvendo um pouco, você vê que não tem importância. Que está todo mundo dentro da sua fé buscando a mesma coisa. E às vezes naquela empolgação da sua descoberta, você não consegue ver isso, né? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então é razão, mas também tem sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então a gente vai vivendo, vai cumprindo com os nossos deveres e assim vai solidificando. Vamos vendo mais ainda. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Faça de mim aquilo que o Senhor acha que tem que ser feito. Isso que é o ápice da fé, né? E a gente está trabalhando para isso. E naquela análise da fé ter pré-requisitos, e o pré-requisito é você ter um relacionamento com Deus, o outro requisito é a constância de caráter, Haroldo nos diz. Por quê? Porque você pode ter uma relação de décadas com uma pessoa,
você fez uma bobagem, você acaba com a confiança que a pessoa tinha em você construída em décadas, não é? Então, se eu sou o reflexo de Deus, se eu tenho uma relação com Ele, Ele é imutável, Ele não vai mudar, Ele vai continuar sempre do mesmo jeito. Quem que vai ter que se igualar nele e ter constância de caráter? Eu, né? Caráter inalterado, constância moral. Nós contamos com Ele, mas Ele também conta com a gente. Às vezes, no lugar que você está, no seu trabalho, na sua família, você vai ser a única pessoa com que Deus vai poder contar para ajudar naquela situação ali. Então, quanto mais você tem uma constância, quanto mais Deus pode contar com você, mais se estreita a sua relação com Ele. Nesse livro, A Esquina de Pedra, que é aquele dos cristãos primitivos, tem o exemplo dessa fé, dessa constância moral. Porque o que acontece? Eles estão lá, a igreja deles é na Capadócia, é uma das últimas que ainda não recebeu influência nenhuma. Que a casa que eles frequentam foi fundada por Barnabé, que é o discípulo que ia junto com Paulo nas viagens. E eles têm um senso de comunidade, todo mundo que produz, uma parte da produção é colocado numa despensa comum para que todos usem. Então é aquela coisa bem do cristianismo primitivo mesmo. E aí começam a acontecer as perseguições e aí, bom, a história é bem comprida. Mas o negócio da constância é quando fica mais difícil mesmo, tem 40 rapazes que de uma maneira muito interessante se juntam e acabam sendo 40, eles são convocados para fazer parte do exército romano, porque eles estavam precisando de gente, eles estavam pegando todo mundo, até que não era romano. E aí houve uma denúncia de que eles eram cristãos. E eles tinham que fazer lá toda uma cerimônia dizendo que não era e fazer uma oferenda aos deuses pagãos. E aí foram presos, estava esperando esse julgamento esse dia. E a mãe e a irmã de um deles, que era um dos principais, um dos líderes, estava explicando para outra pessoa o que ia acontecer. E a pessoa falou assim, mas eles vão fazer isso? Daí a irmã falou, lógico que não. Eles não vão fazer isso. Ué, mas então qual que é a consequência? Eles vão morrer. E elas, a mãe e a irmã, tinham consciência que eles iam morrer. Mas a fé era tão forte que dali daquela morte eles iam para uma vida mais feliz, eles iam estar mais perto de Jesus, que não existia uma possibilidade de ser diferente. Não existia possibilidade de falar assim, não, tá, vamos ali colocar aquele negocinho ali no altar daquele Deus lá e continuar a vida. Não. Eles foram lá, os 40, foram colocados numa noite muito fria, com muito vento, dentro de um lago, e tinham que ficar lá em pé esperando congelar, até morrer. Esse foi o martírio deles. Existe, isso aconteceu de fato, são os 40 de Sebastes, foram canonizados depois. O dia deles é dia 10 de março, dia do aniversário do meu filho, tem o dia do santo, que são os 40 de Sebastes. E um deles, aí amanheceu o dia, estavam todos mortos, e aí eles iam ser retirados para ser queimados. E a mãe dele, a mãe desse, né, que tinha acontecido isso, foi lá retirar ele e sentiu que ainda havia um pulso, o coração dele estava batendo. Ah, tá vivo e tal. Daí um guarda lá se compadeceu e falou assim, então você pode tirar ele e pega na mão dele e faz a oferenda lá pro Deus, que daí você pode levar ele. Ela falou assim, não, eu vou então levar ele de volta para dentro d'água. Porque consciente ele não fez, eu não vou fazer isso com meu filho. Então, que fé que é essa? Que a mãe pega e leva o seu filho, que ainda está respirando, de volta para dentro da água gelada, para ele acabar de morrer, para não trair aquilo que ele acreditava, né? Então, assim, sempre uma coisa que me tocou muito eram esses sacrifícios que os cristãos primitivos faziam, né, se deixar ser comidos por feras e fazer isso, mas são pessoas que chegaram nesse nível de fé e de entendimento, que para alguns de nós ainda é complicado, né? Será que a gente ia? Será que não ia sair correndo? Tá bom, né? Mas é uma crença, e eles acreditavam na reencarnação, eles acreditavam em várias vidas, eles tinham certeza que dali eles saíam e iam estar com Jesus, né? Então,
É um exemplo muito bom. E como que eu sei que a minha fé é robusta? Assim, não precisa ser mártir, não. Aqui nós, na nossa vidinha, como é que a gente vai sabendo que a nossa vida, que a nossa fé é robusta? Que a gente está conseguindo trabalhar nessa relação com Deus? É quando vem a tormenta e a gente consegue passar com serenidade. Quando a gente consegue lembrar dos ensinamentos que a gente recebe do Evangelho, e a gente vai, e a gente passa, e a hora que passou, viu que nem foi tão grave assim. E é para isso que serve. Não vamos nos livrar das tormentas. Isso é outra coisa interessante que o Haroldo fala, e que às vezes a gente confunde. A gente acha que fé é imunidade. Fé não é imunidade. Ninguém que tem muita fé vai estar livre dos espinhos. Porque se você estiver livre dos espinhos, você vai continuar fazendo as bobagens que você vem fazendo por séculos e séculos. Tem que ter ali o espinho para você aprender. Mas vai doer muito menos se você conseguir ter a sua fé. Agora, esqueci um pedaço. Eu li, né? Só esqueci de passar. Tá bom. Sorry. Adivinha? Pensamento e vida. Quem já veio aqui em algumas palestras já sabe que toda palestra tem que ter esse livro, que ele é maravilhoso. Tem 30 temas, então todo tema de palestra que você for fazer vai ter lá, e não tem como não usar porque é maravilhoso. Fala na introdução que pediram a Emmanuel que ele desse uma cartilha. Se não tinha lá no plano espiritual um livro que eles usassem para estudar. E ele falou, tá aqui. Esse é o livro Pensamento e Vida. E aí eu trouxe várias partes dele, porque eu consegui cortar bem pouco, vocês me perdoem, e a gente vai ver porque fala de uma maneira bem didática sobre a fé. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Então, eu sei que o bem existe, então eu não vou encontrar só de admitir isso. Existe, mas e como é que eu faço? Tem que buscar. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportam a força, desde a aparelhagem da usina, distante até o recesso da nossa casa. Então, ninguém duvida que existe eletricidade, Mas a eletricidade não vai aparecer aqui assim se não tiver um fio condutor. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro, com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do redemoinho eletrônico, que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Então, tudo que a gente for fazer é necessário confiar e ser positivo. Emmanuel que está falando. Olha que legal isso aqui. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Então, olha só como que a gente tem fé na gente, no nosso corpo e na natureza, sem pensar. Eu tenho certeza que o meu corpo vai processar aquela comida. Nem penso nisso. Então, ele diz aqui que tudo na natureza depende da fé. As árvores, agora nós estamos vendo esse espetáculo, se livra das suas folhas, mas por quê? Porque vai acontecer de novo, Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. É mais ou menos a questão do trânsito, A experiência social. Existem uma série de regras e leis, então a gente tem que confiar que vai funcionar daquela forma. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. O que quer dizer essa última frase? Se a gente copiar da natureza, se a gente copiar das organizações sociais e confiar e fazer as coisas positivamente, a gente vai evitar um monte de curva, a gente vai mais numa linha reta na direção da evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem, para refletir-lhe a grandeza. Então, não importa o que eu penso de Deus, eu tenho que confiar no bem para eu refletir a grandeza de Deus. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia, o sol, distribui igualmente os recursos de que dispõe. A luz do sol chega em todo canto para todo mundo. Convergindo-lhes, porém, os raios com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo.
Então, quando eu uso uma lente, eu pego aqueles raios de sol que é igual para todo mundo e trago com mais força para mim. Consigo até queimar o papel, né? Então, o bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Então, o que é o bem? O bem é a lente que converte o raio do sol. Eu estou fazendo o bem, eu estou trazendo a energia de Deus com mais força para mim. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. Isso é referindo àquilo que a gente estava falando, de a gente não ser imune, né? Tenha fé, mas um tronco que é podado, quando ele começa a frutificar de novo, o fruto é o mesmo. Ele não se feriu, ele não se modificou com aquele golpe. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiana, das coisas e dos acontecimentos que possam acontecer no nosso dia a dia. Teremos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos, e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Então, quando eu estava procurando esses textos e lendo textos sobre fé, muitos deles falam sobre o bem também. Às vezes ficava até meio confuso. Mas é que não tem jeito de você acreditar nas coisas que você sabe, que você tem que acreditar, que o caminho para Deus é esse, e não fazer o bem. O jeito de você ter fé e demonstrar sua fé em Deus é por esse caminho, é pelo caminho do bem, porque não tem outra solução, né? Livro dos Espíritos. Precisa de manifestações exteriores à adoração? A gente precisa se manifestar exteriormente para adorar a Deus? A adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Ai, que medo, né? Senhor, eu sei que tu me sondas, cantamos hoje. Por quê? Esse é um outro ponto da fé que nos muda, e esse é um exercício bom para a gente fazer, para a gente se manter nessa linha do bem. Porque se eu acredito nisso, eu acredito que Deus está de olho em mim o tempo todo, que hora que eu vou fazer mal? Não tem jeito, né? Eu tenho que buscar me melhorar e buscar vencer as minhas má tendências o tempo todo, porque Deus está ali me olhando o tempo inteiro. E a relação que a gente tem com ele, como é que fica se a gente estiver fazendo coisa que não é legal, que ele não vai gostar, né? Então, é outra parte da fé. Se eu acredito nisso, né, eu sei que o medo é uma forma eficaz de colocar as pessoas no caminho, não é essa a intenção, mas é uma questão de conscientização, né? O Consolador novamente, com Emmanuel. Para os espíritos desencarnados que já adquiriram muitos valores em matérias de fé, qual o melhor bem da vida humana? Então, o espírito está desencarnado, ele já tem muitos valores em matéria de fé, já tem a sua fé bem robusta. Qual que é o melhor bem? O que ele acha que é o melhor que tem na vida humana? A vida humana, nas suas características de trabalho pela redenção espiritual, apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos, na sequência das lutas, esforços e sacrifícios de cada espírito. Para nós outros, porém, o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Então, o que é mais importante para um espírito que já entendeu, né, o que a gente precisa, o caminho que a gente tem que seguir para a nossa elevação, é isso. É a consciência reta de que estamos fazendo o melhor. Porque cumprir o nosso dever para com Deus é a única segurança de futuro feliz que a gente tem. Às vezes as pessoas
estão aflitas, achando que o material é que vai fazer a gente ter segurança. Ah, eu me sinto seguro porque eu tenho lá um dinheiro na poupança. Né? E se eu morrer hoje? Que diferença que vai fazer aquele dinheiro que está lá? Que diferença que vai fazer os títulos? Né? Não é uma crítica a ter dinheiro, a ter títulos. Mas o único jeito de eu ter segurança de felicidade é buscando a Deus, porque o que vem de Deus, o que vem dos céus é seguro. O que é da terra, o que é material, perece. Brincarodo até o nosso corpo. Não dá nem para confiar no corpo, porque uma hora ele vai falhar, tanto que você vai ter que sair dele. Né? Então não tem nada material que você confie, não tem jeito. Uma hora alguma coisa vai parar de dar certo, mas Deus não. O que é divino é constante e a gente pode confiar. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Então, eu vou aprender, eu vou saber um monte de coisa que a minha instituição religiosa me ensina. Se eu não internalizar aquilo, se eu não entender, se eu não conseguir cultivar essa relação com Deus, é cabide. É só um monte de coisa que eu li, arquivei e aquilo ali não vai me servir de nada. Esse é um texto de Meimei. Eu vou ler. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Porque se eu estou sozinho e eu tenho fé, eu não estou abandonada. Pode ser a solidão que for, se eu tenho a minha fé, eu sei que eu estou amparada por Deus. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. E eu queria deixar vocês com essa imagem que estava aí ao longo de toda a apresentação, porque é essa fé que eu quero para mim e que eu desejo para vocês, é a fé no abraço de Jesus que um dia a gente vai ter, se Deus quiser. Boa noite, obrigada.